Então, hoje nós vamos aprender como identificar os sabotadores internos. Vamos aprender um protocolo que está aí dentro da tríade dos três eus. Ele fica no eu negativo, tá? E vamos aprender como ser uma terapeuta que gera resultados, aumentando a percepção de valor do cliente e aumentando também o seu valor, tá? O terapeuta pode ganhar muito bem, certo? Então é isso que nós vamos aprender hoje. Mas vamos começar então entendendo o que são os sabotadores internos. E será que eu tenho esses sabotadores na minha vida? Se você, em algum momento da sua vida, ou se você recebe clientes que têm essa sensação de que você, em alguma área da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida, se esforça, mas fica com essa sensação de que dá um passo para frente e três para trás, como se houvesse algo invisível segurando, né, amarrando aí vocês. Se vocês têm essa sensação, ou já teve, saibam que são os seus sabotadores internos, que está latente, né, que estavam latentes aí nesse momento, ou que estão latentes aí agora na vida de vocês. Então, se na área profissional de vocês hoje, como terapeuta, se em alguma área da vida de vocês, vocês sentem como se estivessem presas mesmo nesse ciclo de estagnação, de procrastinação, são os sabotadores internos, tá? Então, sim, nós temos interferências externas, nós temos a energia do ambiente, nós temos energias espirituais, nós temos a energia de outras pessoas, como formas de pensamentos que são emanadas. Nós fazemos essas trocas de informações energéticas o tempo todo, ok? Tá? Mas se você não está tendo algum resultado na sua vida, em alguma área, o seu maior inimigo é você mesma. São os seus sabotadores internos que estão ali, gritando dentro de você, tá? Então, esses sabotadores, eles geram um impacto negativo na nossa vida. E eu coloquei aqui algumas coisas que eu venho percebendo nos meus clientes, que eu percebi em mim também, e que vocês podem identificar aí em vocês. Se você sente que a sua vida está travada em alguma área, se você evita novas oportunidades por medo do fracasso, por medo da rejeição, vou dar um exemplo, tá? Se alguém te convida para fazer uma live, uma aula ao vivo, igual eu tô fazendo hoje, você trava, você acha que não vai dar conta e não aceita esse convite. Eu já fiz isso, tá? Há alguns meses atrás, talvez eu não estaria fazendo essa aula. Então, sim, são os nossos sabotadores que estão ali gritando, tá? Tem dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, equilibrados, que faz uma troca justa, uma troca saudável, ou se coloca em relacionamentos tóxicos. Se sente desconectada do seu propósito, da sua essência, de quem você é. Não está satisfeita no seu trabalho, no seu relacionamento, com as suas realizações, com os seus resultados. Se você está tendo níveis de ansiedade, uma ansiedade bem disfuncional, fica presa a ciclos, né? Parece que o mundo dá voltas, mas vira e mexe eu volto a cometer os mesmos erros, a passar pelas mesmas situações. Então, se você disse sim para alguma dessas coisas que eu falei, é porque você tem alguns, não temos apenas um, alguns sabotadores internos prejudicando a sua vida. Mas o que são esses sabotadores internos, Li? São padrões inconscientes de pensamentos, emoções e comportamentos que vão
criar barreiras invisíveis na vida cotidiana de cada uma de vocês. Então, esses padrões inconscientes, sabotadores internos, eles funcionam como programas automáticos que ficam ali rodando dentro de nós, principalmente na nossa mente subconsciente. Que frequentemente eles nascem de crenças. Então, ao longo da nossa vida, desde a nossa gestação e também de outras vidas para quem acredita, tá? Nós vamos criando essas crenças que vão trazendo essas limitações, que vão afetando a nossa autoimagem, que é aquilo que nós cremos, que nós acreditamos sobre nós mesmas. E o que acontece? O que eu percebo? Que muitas pessoas têm muita dificuldade de entender esses sabotadores e até de identificar esses sabotadores. E aí, quando a gente tem essa dificuldade, fica mais difícil de nós lidarmos, tá? Por isso que eu criei esse protocolo maravilhoso para vocês hoje, para passar para vocês. Então, esses sabotadores, eles acabam se manifestando aí na nossa vida de várias formas. Procrastinação, autossabotagem, por medo, então aí eu dou um passo para trás, ou não faço o que eu tenho que fazer, ou fico enrolando para tirar alguma ideia do papel, algum projeto do papel. Sensação de não merecimento, baixa autoestima, mexe muito, muito com a nossa autoestima, mulheres, muito. Gera uma ansiedade muito disfuncional, crises mesmo de ansiedade. Pode gerar resistência a mudar. Então, eu quero muito me candidatar a tal vaga, mas eu fico enrolando, perco a oportunidade, porque eu tenho medo de ser rejeitada. Também intensifica as nossas feridas emocionais. Rejeição, humilhação, intensifica, tá? E muitos outros aí que nós vamos vendo, tá? E qual que é o problema disso tudo? A maior armadilha dos sabotadores é realmente nós acreditarmos neles. Nós entendemos, nós internalizamos esses sabotadores como verdade absoluta. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que tudo é mais difícil para mim, ou que eu nunca vou ser capaz de atingir algum objetivo que eu desejo, que para os outros sempre é mais fácil. Tudo que eu for fazer na minha vida, essa crença, esse sabotador, ele vai estar tão latente ali e que as coisas não vão dar certo. E é por isso que muitos negócios não dão certo. Eu recebo muito cliente assim também pro Destrave, né? Eu já abri uma empresa X, uma empresa Y e fali. E eu vou abrir uma terceira empresa, eu tô com medo, porque nada dá certo para mim. Olha quantas emoções, quantas crenças limitantes que essa pessoa tem enraizada nela, tá? E o que acontece? Esses sabotadores internos, eles drenam a nossa energia. Eles drenam a nossa energia vital. Nos deixam realmente cansadas emocionalmente, fisicamente, mentalmente. E afeta o nosso bem-estar emocional, nosso equilíbrio emocional, tá? Então, olha o quanto é importante aprendermos, tratarmos, cuidarmos dos nossos sabotadores internos. Nossos sabotadores internos como terapeutas, como profissionais, tá? E dos nossos clientes. Mas temos uma notícia boa aqui hoje, né? É possível, totalmente possível, trabalharmos os nossos sabotadores internos e superar esses sabotadores. Qual o primeiro passo? Reconhecer. Qual é esse sabotador que não me deixa faturar 20 mil por mês? Qual é esse sabotador
que não me deixa iniciar um relacionamento novo, afetivo. O que acontece? É reconhecendo. E por isso que o nosso trabalho como terapeuta radiestesista é maravilhoso. Até fiz um desenho aí, gente. É maravilhoso. Por quê? Na radiestesia, nós vamos acessar informações que estão na mente subconsciente do nosso cliente e que estão na nossa mente subconsciente, para quem é terapeuta de si mesma, igual eu, tá? Então, nós vamos conseguir. Se eu não tenho, se eu não consigo trazer hoje para minha mente, para minha mente consciente racional, a radiestesia vai conseguir trazer. E eu vou disponibilizar aqui para vocês um biômetro, tá? E também no protocolo, que no protocolo eu já fiz para nós trazermos para a mente racional. Nós temos que começar a trazer para a mente racional os principais sabotadores para poder desbloquear, para poder tratar e para poder reprogramar novas crenças fortalecedoras. Que é assim que nós vamos gerando transformação na nossa vida e na vida das pessoas que nós atendemos, tá? Animadas para aprender esse protocolo, então? Então vamos lá. Esse protocolo, ele é muito simples, mas muito eficiente. Muito eficiente. Primeiro gráfico é o Amens. O Amens, ele é um gráfico radiestésico mental, atua muito no campo mental. Só tirar minha aqui, pronto. Ele atua muito no campo mental. E ele vai, se nós fizermos o comando da forma correta, ele vai trazer para nossa mente o sabotador que está nos impedindo de conseguir algo, de realizar algo que nós desejamos, tá? Então, eu coloquei aqui dois exemplos de comando de tratamento. Eu acho que todo mundo aqui já sabe fazer comando, né? Já é radiestesista, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me mandar mensagem no grupo, tá? Ou eu vou deixar também essa gravação depois no YouTube. Então, para quem estiver assistindo no YouTube, se tiver dúvida, pode mandar mensagem também. Mas eu deixei dois exemplos aqui de comando de tratamento. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou com dificuldade de faturar o que eu quero, coloquei lá o comando: trazer para a minha consciência ou trazer para a minha mente consciente, trazer para a minha razão o porquê eu não consigo faturar 10 mil. O outro comando: trazer para a minha consciência o que sabota o meu relacionamento afetivo. Então, o AMES, aqui, nesse protocolo, ele vai atuar na nossa mente subconsciente para trazer para a minha mente consciente aquilo que eu preciso saber, aquilo que eu preciso trabalhar em mim ou trabalhar no meu cliente, tá? Uma coisa importante aqui, eu já fiz esse tratamento para mim e para alguns clientes. E eu e mais duas clientes tivemos um pouquinho de sintoma, né? Um pouquinho de catarse desse tratamento. No meu caso, foi um pouquinho de ansiedade, tá? Então, por isso que é importante fazer o acompanhamento, por isso que o acompanhamento é um dos meus pilares, né? Porque eu tenho que acompanhar bem de perto, porque a radiestesia, dentro do meu método, vai trabalhar energia, mentalidade, emoções e reconexão, certo? Então, pode gerar alguns sintomas emocionais. Então, esse, principalmente do AMES, pode gerar um pouquinho de ansiedade, insônia, algum tipo de desconforto. Então, por isso que é importante acompanhar o cliente bem de pertinho, tá? Então, o AMES, vocês vão ali trazer para a realidade de vocês, para o caso de vocês, e vão criar o comando. Lembrando que o comando é para trazer para a consciência o porquê, né? Qual é esse sabotador? O que me trava, tá? O próximo gráfico é o código 21. Gente, esse gráfico, ele tem tanta coisa boa para vocês trabalharem com ele, mas vamos lá. Ele limpa toda a negatividade, ele limpa todo o pessimismo.
igual eu falo, né? Todos os lixos e cacas que temos dentro de nós, que pensamos sobre nós. Limpa o nosso campo vibracional, inseguranças, medos, traumas, tá? Então, deixei aí um modelo, um exemplo de comando de tratamento para vocês. Eliminar todas as emoções e pensamentos negativos que eu tenho de mim mesma. Então, eu vou estar com a Amens ali, trazendo para a minha consciência o sabotador que me trava, e eu vou estar com o código 21, limpando emoções negativas e pensamentos negativos que eu tenho da minha autoimagem, do que eu penso sobre mim, tá? Então, já vou estar tratando ali o que eu penso sobre mim. Terceiro gráfico, eu também amo esse gráfico, ele faz parte da TCE, no meu processo terapêutico, é o Fiat Lux. Esse é um gráfico que traz uma expansão muito grande, uma elevação do nosso nível de consciência muito grande. Usar ele com Yoshua é maravilhoso, tá? Outra dica de ouro aqui, ó. Yoshua e Fiat Lux juntos é maravilhoso também. Porque o Yoshua, ele também eleva nosso nível de consciência. Mas aqui, então, nós vamos trazer como ele atua muito na psique humana, como ele eleva o nosso nível de consciência, a nossa vibração e nos reconecta também com o nosso propósito de vida. Olha quantas dicas, gente, vai pegando essas dicas aí. Aqui, nesse protocolo, nós vamos usar para instalar uma crença fortalecedora, tá? Então, se eu recebo um cliente que não sabe qual é o sabotador, eu vou estar lá com a AMES funcionando, vou estar lá com o código 21 também trabalhando, né? Emoções, pensamentos. E aí eu venho com o Fiat Lux trazendo um fortalecimento para ele. Mas se ele não sabe, eu vou ter que atender esse cliente. Eu vou ter que fazer uma análise relacional, tá? Uma análise relacional. Se o meu cliente não sabe, eu tenho que saber o que ele precisa. Então aqui eu vou instalar crenças fortalecedoras para ele, tá? Então por isso que é importante. E aí na minha mentoria eu ensino, vou estar junto caminhando para poder ensinar a fazer essa análise relacional. Então recebo uma cliente, por exemplo, que não consegue faturar 10 mil e ela não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Eu vou ter que fazer essa análise relacional para poder fazer esse protocolo e para gerar a transformação que esse cliente, que essa cliente precisa. Esse é o meu papel e esse é o seu papel enquanto terapeuta. Você tem que saber, tá? Então, eu coloquei aqui dois exemplos. Eu sou capaz de trabalhar na empresa X, no caso de um cliente que está querendo uma vaga e que fica se sabotando. Um outro exemplo de comando. Eu vibro no merecimento e tudo vem a mim com facilidade e leveza, relacionado a um sabotador de que tudo é muito difícil para mim, por exemplo, tá? Então, a análise precisa ser bem feita para que esse protocolo seja bem feito, ok? E de presente, gente, esse biômetro, ele é baseado em estudo, não tirei da minha cabeça, tá? Baseado em estudos sobre sabotadores internos. Os nossos sabotadores internos, como eu disse, eles são programas ali, né? Como programas automáticos rodando na nossa mente. E são programas aprendidos, né? Então, por exemplo, hoje, para eu dirigir um carro, eu não penso. Ah, eu vou colocar aqui primeira, agora eu preciso colocar segunda, mas eu preciso ao mesmo tempo olhar para o retrovisor, preciso olhar aqui para minha frente. Será que eu dou seta? Não, né? Nós já temos um caminho neural aprendido para dirigir. Por isso que é tão importante nós aprendermos caminhos novos
quando nós identificamos sabotadores, tá? Nós temos aqui de rosa os sabotadores internos. Então, crença de não merecimento, não permissão interna, autoimagem deformada, medo do futuro, ansiedade, ficar presa no passado, falta de visão ampla, insatisfação, falta de confiança, procrastinação, indecisão, resistência à mudança, pactos de pobreza e estar fechado para receber. E nós temos crenças limitantes de branquinho, aí a gente vem para essa parte maior, que são as crenças limitantes, principalmente em relação à imagem e ao dinheiro, tá? E de roxinho, as emoções tóxicas, que também agem como sabotadores internos na nossa vida, tá? Então, esse biômetro eu vou disponibilizar para vocês também, porque vocês podem usar na análise relacional para levar consciência para o cliente do que pode estar acontecendo, do porquê ele não está tendo o resultado que ele deseja na vida dele. Combinado?